Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É com grande honra, com grande prazer que eu estou aqui nessa noite para fazer a vontade de Deus. Algo que chega um momento das nossas vidas que não há mais para onde fugirmos. Se só Ele tem a palavra de vida eterna, só Ele sabe o caminho o qual nós devemos seguir. Eu louvo ao Senhor por essa noite, por estar aqui, por esta oportunidade que o Senhor me deu. O Senhor falou comigo muito forte acerca desta palavra, e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Podeis assentar. Aleluia. A palavra está em Juízes, capítulo 6. Oh, glória ao teu nome, Jesus. É com grande temor e tremor que eu estou aqui essa noite. E diz assim em Juízes 6: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e, assentando-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Palavra essa, meu Senhor amado, que quando o Senhor me deu, estava eu no meu quarto, Pai. Oh Deus, e como eu fiquei, Pai, alegre, Pai, e ouvir o Senhor falar comigo, e edificou a minha vida. Meu Deus, que nessa noite, Pai, assim como a tua palavra edificou a minha vida, que o Senhor possa encontrar corações sedentos a receber esta palavra, Pai.
Que o Senhor possa achar, Pai, corações nessa noite, Pai, sedento a ouvir a Tua voz neste lugar. Que toda barreira seja quebrada. Que todo impedimento de receber a Tua palavra seja desfeito nesta hora, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Aleluia. Essa passagem em Juízes 6 vai contar um pouquinho da história do povo de Israel. Uma passagem que ficou gravada no meu coração. E eu cheguei até a falar um pouco sobre ela na live da pastora Gil. Mas é muita revelação dentro dessa palavra. E eu até brinquei, eu falei: Senhor, um dia eu ainda vou ministrar essa palavra, porque é muita coisa. Mas eu não sabia que estava tão perto esse dia. E a gente tem que ver o que é que falar para o Senhor, porque o Senhor registra tudo o que nós falamos. Oh, aleluia. E essa passagem vai contar um pouco sobre Israel. Quando o Senhor, Ele traz o povo, liberta o povo de Israel do Egito. E vai falar um pouco da morte de Josué. E quando Josué morre, o povo se desvia dos caminhos do Senhor. O povo começa a viver um tempo de apostasia, onde não cria mais em Deus e começa a se prostrar diante de outros deuses. Eles começam a adorar o Deus Baal. E tudo que Moisés, que Josué tinha alcançado, parece que o povo esqueceu. E o Senhor levantou a sua ira sobre o povo de Israel, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que o Senhor levantou a sua ira contra o povo de Israel e os colocou na mão dos roubadores. E essa passagem em Juízes 6 vai dizer o que os midianitas faziam com o povo de Deus. Tudo o que Israel plantava, os roubadores vinham e tomavam. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele levantou juízes para ouvir a voz dEle e para livrar o povo de Israel. Porque Deus, mesmo em meio a tudo aquilo que o povo de Israel fazia, mesmo em meio a muitas coisas que nós fazemos, o Senhor é misericordioso. E Ele está sempre disposto a nos perdoar. Oh, aleluia. E vai dizer que Israel fez o que parecia mal ao Senhor. E o Senhor lhe entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas e cavernas. Eles começaram a se esconder, porque o medo paralisa, o medo nos limita. E nessa noite, com essa palavra, eu creio que toda a limitação hoje cai por terra, em nome de Jesus. O povo estava com medo, eles estavam acreditando já na derrota mesmo, porque cova é lugar onde se enterra morto. Eles já estavam acreditando e tomando posse da derrota, porque eles começaram a construir as covas e a se esconder em cavernas, porque tudo que eles tinham era levado
pelos midianitas e pelos amorreus. E eles já não suportavam mais viver diante de tal circunstância. E a palavra de Deus vai dizer que vinham como gafanhotos em tantas multidões que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Quando eles entravam, eles destruíam tudo. E diz a palavra que por isso Israel empobreceu muito com a presença dos midianitas. E a palavra vai dizer que então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles reconheceram que eles precisavam se render diante do Todo-Poderoso e voltar da onde eles não deveriam, que é da presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que sucedeu que, clamando os filhos de Israel, enviou o Senhor um profeta. Porque toda vez que a gente clama, o Senhor responde. Toda vez que nós clamamos, o Senhor envia alguém nas nossas vidas para nos trazer uma resposta dele. Ainda que muitas vezes nós erremos, o Senhor nos perdoa e o Senhor não nos deixa sem resposta. E diz ele que o profeta chegou a Israel. E no versículo 11 vai dizer: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que pertencia a Joás. E Gideão estava lá, malhando o trigo no lagar. Oh, aleluia. Gideão estava malhando o trigo no lagar. E eu falei: mas Senhor, malhando o trigo no lagar. Lagar é onde se produzia vinho. Lagar era um lugar escondido. Era um lugar reservado, onde se possuíam cordas penduradas, e os operários seguravam as cordas, e iriam outros e lançavam as uvas, e os operários começavam a pisar nas uvas. Não era lugar para se malhar trigo. Mas a Bíblia vai dizer que ele queria salvar dos midianitas. Ou seja, Gideão estava escondido, mas o Senhor o achou. Porque não importa onde nós estejamos, se estamos escondidos, quando o Senhor quer falar conosco, Ele fala. Não adianta estarmos em covas ou em cavernas. Quando o Senhor quer falar, Ele fala. Eira era onde se malhava o trigo. E quando a gente vai pesquisar sobre a eira, a gente vê que era um lugar amplo, era um lugar aberto, onde se levantava o trigo e o vento que passava no lugar tirava todas as impurezas. Agora imagina, eu e você, imagina Gideão num lugar escuro, onde não era o lugar adequado para se malhar o trigo, mas ele estava ali, minuciosamente, tirando todas as impurezas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Gideão vai dizer ao Senhor: por que, Senhor? Por que tudo isso nos sobreveio? Queridos, era tempo de escassez, mas Gideão estava malhando o trigo. Aleluia. Eu acho que vocês não entenderam. Era tempo de escassez, mas Gideão estava malhando o trigo. Ele tinha trigo para malhar num tempo de escassez.
E o Senhor está dizendo essa noite para mim e para você: é tempo de escassez, mas eu estou cuidando do que é teu. Ele tinha trigo para malhar. Como pode ainda dizer ao Senhor: por que nos sobreveio tudo isso? É tempo de escassez, mas Gideão estava sendo privilegiado, porque Deus estava cuidando do que era dele. E Deus chama Gideão e diz a ele: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Não te mandei eu, Gideão? Oh, aleluia. E Gideão diz para ele: Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Agora entenda, queridos, como as nossas limitações nos fazem parar, como os sentimentos que aprisionam a nossa alma, como o medo, como a insegurança, como a falta de fé, nos fazem parar. O histórico de Gideão não era um dos melhores. Gideão diz ao Senhor, ele apresenta ao Senhor a limitação dele, além do medo. Gideão apresenta ao Senhor o histórico dele e diz: Senhor, como se eu sou o mais pobre? O mais pobre, a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor faz assim: Ele escolhe aqueles que pensam que não são. O Senhor faz desse jeito, queridos. O histórico dele não era um dos melhores. Era algo que limitava Gideão. Mas o Senhor queria mostrar para ele que o Senhor não está preocupado com limitação. O Senhor não está preocupado com as nossas limitações. Ele quer apenas que nós nos inclinemos a ouvir a voz dele e crer. Só isso basta para ele. Que a gente esteja com o coração voltado a ouvir a palavra dele e a crer que ela é real. A Bíblia vai dizer que Gideão começou a colocar aquilo como uma impossibilidade. E o Senhor disse a ele: vai, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Oh, aleluia. Mas Gideão, irmãos, estava com medo. E Gideão disse para o Senhor: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo. Falas. E ele diz ao Senhor: rogo-te que daqui não saia, até que eu venha e te traga um presente. Oh, aleluia. Até que eu venha e te traga um presente. Sabe o que eu entendo aqui? Que o Espírito já tinha, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que era Deus. Porque senão ele não diria que ele ia buscar um presente para saber se era Deus. Ele já sabia, dentro dele, ele já sabia que era o anjo do Senhor falando com ele. Ele já sabia que era o próprio Deus que estava se apresentando diante dele para mostrar para ele que mesmo que ele se achasse fraco, ele era forte. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para testificar no teu coração
que ainda que você se ache fraco, você é forte. A palavra dele diz que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. A palavra dele diz que ele não nos deu espírito de medo, mas que ele nos deu espírito de ousadia. Oh, aleluia! Oh, glória ao teu nome, Jesus. E assim ele trouxe o presente, a adoração ao Senhor. Oh, adoração ao Senhor. Ele preparou um cabrito e bolos de asmos. A Bíblia diz que de uma efa de farinha. E aí eu fui pesquisar. Efa era uma unidade de medida de Jerusalém, que correspondia a 10 quilos de farinha. Agora imagine você. Israel passava por um tempo de escassez, e ele malhava trigo, e ele preparou um cabrito que tinha, e ainda preparou bolos de asmos com 10 quilos de farinha. Ele era próspero. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: vocês são prósperos, porque eu cuido de vocês. Em meio à escassez, vocês continuam prósperos, porque o que importa é o que está dentro de vocês, que é o que muitos não têm, mas nós temos a garantia, o selo. O Senhor nos chamou para ser prósperos. O Senhor nos chamou para viver em novidades de vida. Não aceite essa situação. Não aceite aquilo que te para, aquilo que te prende, aquilo que te limita. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que tudo que te limitava até aqui. Porque hoje o Senhor te levanta como um varão, como uma varoa valorosa. Te levanta para te dizer: seja forte, tenha coragem, te chamei eu. Aleluia. Oh, e ele se apresenta ao Senhor. A Bíblia vai dizer que com a carne ele pôs no açafate, e o caldo ele pôs numa panela e trouxe. E o Senhor recebeu o sacrifício. O Senhor recebeu, consumiu a carne e os bolos asmos. E naquele momento o anjo do Senhor apareceu. E Gideão faz: ai meu Deus. E era ele. Ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porque muitas vezes o Senhor quer falar conosco face a face, mas nós não acreditamos. Nós não nos permitimos estar sensíveis ao Espírito de Deus que quer falar conosco por inquietações da nossa alma. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu não te chamei para viver inquieto. Eu não te chamei para viver guiado pela sua alma, mas pela vontade do meu Espírito que há dentro de ti. Oh, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Gideão ali fez um altar para o Senhor. E naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Quanto tempo tinha o boi? E quanto tempo Israel vivia sendo perseguido pelos midianitas? 7 anos. Sabe o que o Senhor quer dizer para mim e para você? Que eu estou cuidando de tudo. Ninguém rouba o que é teu. 7 anos Israel estava vivendo perseguida pelos midianitas, mas o Senhor estava querendo mostrar a Gideão: Gideão, eu cuidei do boi do teu pai que tinha 7 anos. E o Senhor diz a Gideão: traz para você ver
com os seus olhos o quanto eu cuido de ti, o quanto eu cuido da tua casa. Porque reclamas, porque falas, eu estou cuidando de ti, Gideão. Olha, pega lá o boi, pega lá e traz para que você veja com os teus próprios olhos que não importa o tempo de escassez, não lhe importa o teu medo, não importa as tuas limitações. Quando eu decido abençoar, eu abençoo. Quando eu chego na tua vida, não há quem possa impedir, diz o Senhor. Eu chego. A Bíblia diz que Israel clamou e ele veio. Oh, aleluia. Eu chego na tua vida. Aleluia. Vai lá, pega o boi e traz. Edifica um altar no cume deste lugar. Derriba o altar de Baal, que é de teu pai. E a Bíblia vai dizer que assim fez Gideão. Gideão foi obediente. Derrubou todo o altar que era do pai dele. Mas quando nós temos a presença do Senhor, a garantia que o que Deus falou, quando a gente sabe que foi Deus que falou, a gente vai na ousadia do Espírito. Era do pai, mas ele sabia quem tinha mandado ele fazer. E guiado pelo Espírito, ele fez. Guiado pelo Espírito, ele fez. E a Bíblia vai dizer que muitos se levantam contra ele, mas Joás o defende, porque tudo já estava preparado pelo Senhor. E depois de tudo isso, mais uma vez, mesmo diante de tudo que Deus já tinha mostrado a Gideão, Gideão prova ao Senhor mais uma vez. Meu Deus, como o Senhor é paciente conosco. Muitas vezes nós somos assim com Ele. Oh Senhor, fala um pouquinho, mostra um pouquinho, para eu ter certeza de que vai acontecer. Só um pouco, para eu ter certeza de que o Senhor é comigo. A Bíblia vai dizer que ele fala para o Senhor: eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. O orvalho são aquelas gotas que se formam na noite pela umidade do ar. E olha o que ele fala para o Senhor: eu vou colocar, Senhor, uma lã, e se só tiver molhada a lã e a terra toda estiver seca, eu entenderei que o Senhor está comigo. Oh, queridos, Deus poderia até não ter feito. Poderia. Porque quando Ele manda, a gente tem que fazer. Mas para Gideão entender que Deus era com ele, Deus foi lá e fez. Oh, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E muitas vezes a gente quer tantas provas do Senhor, mas pelo amor dEle por nós, Ele vai lá e faz. Faz. Só para a gente entender que Ele cuida de nós. E a Bíblia vai dizer que no outro dia ele se levantou, apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Oh, aleluia. Aí ele disse: oh meu Deus. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, ele tinha fé?
Gideão acaba de ver aquilo na frente dele. E ele tem a coragem de virar para o Senhor e dizer: Senhor, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda eu falar só mais uma vez. Tantas coisas Gideão já tinha visto. Ele já sabia que Deus era com ele, mas ele queria mais uma vez uma prova. Oh, mas o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Ele diz: rogo-te que dessa vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo haja secura e em toda a terra haja o orvalho. E a Bíblia diz que Deus assim o fez naquela noite. Oh, mais uma vez o Senhor mostrou para Gideão que era com ele. E então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Harode. Aí o Senhor vai dizer para Gideão: Gideão, muito é esse povo, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Porque o Senhor conhece os corações, e o Senhor sabia que se fosse aquele tanto de gente, Israel ia dizer que por causa de mim nós vencemos. Israel ia achar que venceram com a força do seu próprio braço. Mas o Senhor queria fazer Israel entender que é Ele o dono de todas as coisas, que Ele faz como Ele quer e na hora que Ele quer, e Ele é quem define como é que vai ser, porque a glória é dele, e a glória dele Ele não divide com ninguém. Aí muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, por que não aconteceu ainda? Porque o Senhor não orienta fulano a me ajudar? Porque o Senhor não toca nele para ele vir aqui orar por mim, pela minha casa, pela minha família? Porque o Senhor não toca nele para ele vir aqui falar comigo? Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele quer te fazer experimentar de milagre. Ele quer fazer você a um nível mais profundo com Ele. Ele quer te fazer viver, experimentar o que você nunca experimentou. Oh, aleluia. E ele diz a Gideão: tem muita gente aí. Quem for covarde e medroso, pode mandar voltar. Olha que coisa. Gideão, que tinha perguntado tantas vezes ao Senhor se era ele mesmo. Gideão, que estava com tanto medo, eu acredito. Mas sabe o que, queridos? Deus conhecia o coração de Gideão. Ainda que ele estivesse com medo, o Senhor sabia que ele estava disponível. O medo dele era não fazer a vontade de Deus. O medo dele era fazer algo que não era da parte do Senhor. Mas ele estava disponível para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas aqueles que estavam lá sendo covardes e medrosos, Deus disse a Gideão: manda voltar. E 22.000 homens voltaram. Oh, aleluia. Só 10.000 ficaram. Mas o Senhor, que queria mostrar para Israel
o que era, mais uma vez, ele queria mostrar o que era milagre. Ele diz: ainda tem muita gente aí. Ainda tem muita gente aí, Gideão. Faça descer esse povo às águas, e ali provarei. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. Divide. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E a Bíblia diz que na mesma noite que o Senhor selecionou os 300 homens, Ele diz a Gideão: levanta, desce ao arraial, porque eu tenho dado nas tuas mãos. E olha como Deus conhece a gente. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço por ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Deus conhecia o coração de Gideão. Diante de tantas provas, o Senhor ainda diz a ele: e se ainda tiver alguma dúvida, vai lá, porque eu quero que você ouça que até os seus inimigos sabem daquilo que eu vou fazer na tua vida. E ele desceu. Ele desce com o moço dele, como ajudante dele. E lá estavam os midianitas e os amalequitas. E chegando, pois, a Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, ou seja, e virou de cabeça para baixo, e ficaram abatidas. Oh, querido, só Ele mesmo, só Deus, para fazer o teu inimigo falar, profetizar aquilo que Deus tem na tua vida. Só o Senhor para fazer o inimigo trazer as boas novas. Aquele que você menos acredita, vai ser esse que o Senhor vai trazer à tua vida, para te contar as boas novas do que o Senhor vai fazer na tua vida, diz o Senhor. Aquele que ninguém dava nada, aquele que Gideão nem imaginou, o próprio inimigo dele, o Senhor revelou ao próprio inimigo aquilo que estava prestes a acontecer. E a Bíblia vai dizer que, respondendo, o seu companheiro disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. O Senhor está dizendo: em tempo de escassez, eu cuido de ti, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu guardo o que é teu, e se creres, te dou vitória. Se creres,
Se creres, verás a minha glória. Se creres, tudo aquilo que colocar diante de mim, diante dos meus pés, te farei enxergar. Te farei enxergar aquilo que só os olhos da fé podem enxergar. Oh, aleluia, Jesus. E assim, Gideão se levantou e adorou ao Senhor. Gideão adorou ao Senhor porque verdadeiramente ele entendeu naquele momento que o Senhor estava cuidando dele, que o Senhor estava com ele, que a vitória já era certa. E tornou a arraial e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E diz o Senhor nesta noite para mim e para você: se levanta, porque aquilo que eu falei que iria entregar nas tuas mãos, eu já entreguei. Começa a me adorar. Oh Senhor, eu ainda não estou vendo acontecer. O Senhor te diz essa noite: me adore. Somente me adore, porque aquilo que eu falei vai acontecer. A minha palavra não volta vazia sem que antes se cumpra o meu propósito na tua vida. Oh, aleluias. E diz o Senhor que Gideão repartiu os 300 homens e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Eles iriam enfrentar um exército. Um exército de muita gente. E além deles estarem com 300 homens, além desta limitação, eles ainda não tinham armas adequadas para a luta. Sabe o que Deus está dizendo aqui para a gente? Que não é pela tua força, é pelo que eu posso fazer. Não é você quem vai fazer, sou eu. E as armas eram as buzinas, os cântaros vazios e as tochas acesas, que representava a presença do Espírito Santo de Deus. O fogo representa a presença do Espírito Santo de Deus. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que eles rodearam todo o arraial. E assim tocaram as buzinas e partiram os cântaros. Gideão deu a estratégia. O Senhor deu a estratégia a Gideão. E eles conduziram o exército com as tochas dentro dos cântaros vazios, para que o exército dos midianitas não enxergassem o que estava por vir. Porque Deus faz assim. O Senhor é um Deus estrategista. O Senhor faz tudo certo, na hora certa, da forma correta. O Senhor faz tudo da forma correta. E no momento que eles estavam ali, a Bíblia vai dizer que eles derrubaram os cântaros para que pudessem aparecer as tochas. E quando o exército
dos midianitas visualizaram aquilo, eles, com a mão esquerda segurando a tocha e a mão direita a buzina, e tocavam e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E a Bíblia vai dizer que, tocando por mais os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor fez um lutar contra o outro. E Israel, o povo de Israel não precisou fazer nada, só crer. O povo de Israel creu, foi, obedeceu ao Senhor, obedeceu à estratégia do líder, seguiu a estratégia do líder e alcançou a vitória sem fazer nada. Oh, aleluias! Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Não precisa se esforçar com os seus braços, achando que vai vir de você, da sua força. É só colocar diante de mim, seguir a voz do líder, se prostrar, me adorar, que eu que vou fazer na tua vida. Porque não é pelas armas carnais, mas é por aquilo que eu te dei. E eu te dei a autoridade, eu te dei poder, e eu deixei a minha palavra, que ilumina os teus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E Deus está dizendo: não vai precisar se esforçar com os teus braços. É só colocar diante de mim todas as coisas que eu posso fazer. Gideão, apesar de tudo, apesar de todas as limitações, que ele não acreditava nele mesmo, mas Deus acreditava nele. Deus sabia do potencial que ele tinha colocado em Gideão. Ainda que você não conheça o teu potencial, eu quero te dizer nesta noite: Deus conhece o teu potencial. Deus sabe aquilo que Ele preparou para você. Deus sabe aonde vai te fazer chegar. Oh, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós que somos filhos. Recebe esta palavra nesta noite, porque Deus te trouxe aqui para alegrar o teu coração, para te dizer que não importa as tuas limitações, Ele está contigo. Quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem transforma é Ele, quem dá poder é Ele, quem cura é Ele. Recebe esta palavra no teu coração. Se levanta, Gideão, porque o Senhor quer te fazer vencer uma guerra. O Senhor quer te fazer vencer uma guerra. O Senhor tem surpresas para minha e para a tua vida. Mas Ele te diz nesta palavra: somente creia. Somente acredite. Porque eu, o Deus de Israel, o teu Pai, aquele que te formou, que te criou, eu vou cuidar de tudo. Descansa o teu coração.
e somente creia, porque esta é uma palavra do Senhor para a tua vida, para a tua alma. Não se permita sair daqui da mesma forma. Diga para você mesmo agora. Eu quero que vocês repitam, porque o primeiro a ouvir somos nós. Aquilo que nós declaramos com os nossos lábios. Diga para você mesma nessa noite: eu vou vencer todas as minhas limitações. As minhas limitações não vão parar aquilo que Deus projetou para a minha vida. Creia, dê glória ao Senhor, adore a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite, porque o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não vai ficar da mesma forma. Eu estou te preparando para vencer uma guerra. Oh, aleluia! Saia daqui hoje crendo que todas as coisas já foram feitas por Ele. Só adore. Só adore, só adore, só adore. A Bíblia diz que a gente tem que dar ação de graça. Que a gente apresenta a Ele, mas ao mesmo tempo a gente agradece. A gente coloca nas mãos dEle, mas ao mesmo tempo a gente dá ação de graça. É isso que Deus espera de mim e você. Crer tão somente que tudo Ele fará. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos vocês e que esta palavra possa estar firmada em cada coração, em nome de Jesus. Eu libero nessa noite, Senhor, uma palavra ao coração do teu povo, Pai, e creio, Senhor amado, que esta palavra, Senhor, vai gerar frutos, Pai, que esta palavra do Senhor, que é semente, Pai, vai estar firmada no coração dos teus filhos, e que toda limitação hoje cai por terra, em nome de Jesus. Amém.